Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 3 de junho de 2022. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 12 minutos. E eu estou aguardando a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, o número 978293776. Tá vendo o WhatsApp aí na sua tela? Um pouquinho antes tem o QR Code. Como que ele funciona? Olha só, tô apontando para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto mesmo. Só que você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem escrita, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem, a sua participação, que a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na sexta reunião ordinária, vereadores aprovam projeto de lei do vereador professor Alberto, que inclui penalidades ao não cumprimento da lei nos estabelecimentos comerciais que não utilizam o selo ou lacre inviolável nas embalagens dos alimentos para o pronto consumo. Parlamentares também aprovam em primeira análise projeto de lei complementar de autoria do vereador Eduardo Magoga, que autoriza o desconto na passagem do transporte público para as pessoas que estão desempregadas. Projeto de lei do vereador Paulo Gaspar quer mais transparência nos contratos públicos municipais. E no esporte, Guarani sofre gol nos acréscimos e segue na lanterna da Série B. Ponte Preta sofre virada do Sport em Recife e entra na zona de rebaixamento. Que fase do futebol campineiro, já já a gente balança as redes e conta aí o panorama do futebol da nossa cidade de Guarani e Ponte Preta. Mas antes, nós vamos com as notícias da metrópole de Campinas, até porque a Viviane Novaes já está aqui nos nossos estúdios. Então, Vivi, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. E a gente começa aqui falando, né? Algo que a gente até repercutiu ontem, né? Ontem a prefeitura se reuniu no período da manhã para falar sobre a utilização de máscaras e agora já tem novidade, viu, Gabriel? Olha só, a prefeitura passou a recomendar fortemente, atenção, a recomendação fortemente, que eles até divulgaram dessa maneira, o uso de máscaras em lugares fechados, em eventos de massa, independentemente, gente, de acontecerem em locais fechados ou abertos. A decisão foi tomada, como eu disse já, na manhã de ontem, depois de uma reunião do comitê que existe aqui na cidade para tratar sobre Covid-19. Além disso, recomenda o uso de máscaras em vários lugares e ocasiões, e para pessoas vulneráveis também, tais como os idosos, gestantes e os imunossuprimidos. A prefeitura também manteve a exigência de uso de máscaras por pessoas suspeitas ou confirmadas de doenças respiratórias transmissíveis em ambientes abertos e fechados. Então tá aí uma recomendação, recomenda fortemente a volta aí da utilização de máscaras, gente. Isso independentemente do local fechado ou aberto. Então tá aí para você que estava querendo saber sobre essas informações. Já vamos voltar então a usar as máscaras na cidade, mesmo sendo então uma recomendação, por enquanto, isso devido ao número alto de casos de Covid que está tendo. Este termo chama atenção, né? Fortemente. Então, a prefeitura está recomendando fortemente a utilização de máscaras. Vivi, aumento no número de pessoas testando positivo para a Covid-19, isso tem um impacto para a área da saúde e o Hospital Mário Gatti. Exatamente isso, viu, Gabriel? E por isso uma nova recomendação aí lá no Hospital Mário Gatti. Diante desse aumento, o Mário Gatti suspendeu por 15 dias as visitas a pacientes de clínica médica internados no terceiro andar da unidade. Também restringiu as visitas nas enfermarias e pronto-socorro adulto para 3 dias por semana. As visitas agora, terça, quinta e sábado. As atividades religiosas, como missas e cultos, também foram suspensas. A suspensão tem como objetivo preservar os pacientes internados
como a gente já disse, diante do aumento do caso de doenças respiratórias aqui na nossa cidade e também devido ao aumento de internação por casos suspeitos de Covid-19. Nas áreas onde as visitas estão sendo permitidas, é obrigado, então, o uso de máscara, lavar a mão com álcool em gel e os visitantes também devem evitar o contato físico com os pacientes. Isso também não pode levar nesses lugares objetos aí como celular ou qualquer outra coisa. Isso tudo, Gabriel, para evitar a contaminação, que, como a gente já disse, está bem alta aqui no município. Essa disseminação volta a preocupar, então, a cidade de Campinas. Aliás, faria uma entrevista hoje com um pesquisador da Fiocruz, diretamente do Rio de Janeiro, para fazer este panorama do nosso país. Não é só a cidade de Campinas que está com um aumento no número de pessoas testando positivo para a Covid-19. Então, para você ficar bem informado, daqui a pouco, 13h, entrevista ao vivo com o pesquisador da Fiocruz. E Viviane Novaes, à tarde, a Prefeitura fez uma live, uma entrevista com informações aqui para a cidade de Campinas. Isso, a gente sai um pouquinho aí da área da saúde para falar sobre essa coletiva que o prefeito fez por meio de live, tudo aí por causa da pandemia, né? Ontem, então, o prefeito Dário Saad realizou essa live para apresentar uma nova ação do Programa de Ativação Econômica e Social, o PAES. A TV Câmara transmitiu toda essa divulgação e, ao final da live, o prefeito Dário Saad falou com a nossa equipe. Vamos conferir. Durante a pandemia, muitas empresas tiveram dificuldade de funcionamento, dependendo da atividade, e certamente a pandemia afetou diversos setores da economia. E o PAES veio nesse sentido, de possibilitar que as empresas consigam se regularizar, consigam retomar com mais facilidade e, assim, gerar emprego e renda para a população de Campinas. E essa apresentação, que foi aí por meio de live, a 20ª ação do PAES que foi divulgada, contou aí com a participação de diversos secretários. E foi a Carolina Baracá que contou detalhes dessa nova ação. É que a gente não está exigindo a CND. Era um documento que acabava impedindo que as empresas se regularizassem. E no ProRegem 1, muitas empresas não podiam ampliar os seus negócios, ampliando construções, permitindo que ela possa empregar mais pessoas dentro da empresa. Tá? E a gente começou a flexibilizar a partir do momento que essas empresas possam ser ampliadas. E como a gente viu aí na fala do prefeito Dário e da secretária Carolina, várias empresas vão ser beneficiadas por essa ação. E durante esse evento, representantes de empresas também estiveram presentes. E um deles falou com a gente. Na verdade, o mais importante é que nós tenhamos o alvará. Né? O alvará de funcionamento para quê? Para que nós possamos exercer nossa atividade com tranquilidade, com segurança jurídica, para que a gente possa investir, gerar mais emprego para a cidade. Então, essa iniciativa da Prefeitura, da Câmara Municipal, vem ao encontro que a gente precisa. Eu estou aqui representando diversos empresários e muitos deles não têm a possibilidade de tirar o alvará. Então, a partir dessa nova, vamos falar assim, dessa nova lei, nós poderemos ter essa possibilidade de ajudar também, né, a crescer, a Campinas crescer, gerar emprego, que é o que a gente precisa. É o que a gente quer fazer, é apenas trabalhar e produzir. E claro que a Câmara também esteve presente neste momento. O presidente da Casa, Zé Carlos, também esteve lá, junto com o vereador Luiz Rossini. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais dar condições para quem quer empreender na nossa cidade fazer isso de uma forma legal, efetiva, né? E há ainda na legislação alguns entraves que às vezes impedem estabelecimentos que existem e funcionam há mais de 20 anos de obterem o alvará. E aí fica uma coisa muito ruim, porque às vezes esses estabelecimentos são objeto de fiscalização, intimação, notificação, só que eles não conseguem se regularizar por divergências de zoneamento. Esse programa de regularização de empresas, o ProRegem, que já existiu o ProRegem 1, esse é o 2 que vem com algumas novidades, é exatamente um programa que é colocado para aquelas empresas sérias, responsáveis, que querem atuar de forma legal, regularizada, possam se enquadrar.
Isso é bom para a cidade, é uma desburocratização que vem acontecendo desde do início da pandemia, onde nós fomos procurados, e a gente tem feito essa parceria com o Executivo. São poderes distintos, mas é importante frisar que essa parceria tem dado resultado para Campinas, porque a gente recebe vários empresários, como nós recebemos, por exemplo, na época da pandemia, os representantes dos bares e restaurantes, comerciantes, com o mesmo problema por conta do fechamento naquela ocasião. E a gente tem feito um trabalho de ressonância, vamos dizer assim, quando a gente pega esses problemas, traz aqui para o prefeito, discute com o prefeito da melhor maneira para ser implementado. E hoje, mais uma vez, fico feliz que é a 20ª ação do programa Paz. Quer dizer, é um programa que está dando certo, que está sendo implementado, é de grande importância, porque você não deixa as empresas saírem do nosso município, coisa que acontecia no passado. Então, é isso que vem ajudar tanto como os munícipes. E você ajudando as empresas, você cada vez mais você propicia mais emprego para a nossa cidade. Se desburocratiza de um lado e a empresa tem condições de crescer, porque ela vai poder amplificar o seu estabelecimento, ampliar o seu imóvel. Isso quer dizer, vai atrair mais qualidade de vida para a nossa população de Campinas. 12h23, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira e para nós encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, hora de falar sobre conscientização no trânsito com uma campanha da INDEC. Exatamente, viu, Gabriel? A gente já fez várias matérias lá na Avenida João Boy do Lopes, falando aí da quantidade de acidentes que tem nessa avenida. Por isso, começou agora uma nova campanha. Repense comportamentos e ajude a salvar vidas. Vou até repetir. Repense comportamentos e ajude a salvar vidas. Olha só, este é o apelo feito aos condutores que cometeram infrações identificadas por novos equipamentos de fiscalização eletrônica. Esses equipamentos que foram instalados na Avenida João Boy do Lopes. Olha só, a campanha de conscientização está sendo realizada pela INDEC. Em pouco tempo já emitiu 1.839 avisos educativos. Olha só, gente, é muito aviso educativo. 4 novos equipamentos de proteção à vida realizam essa operação educativa, sendo 2 medidores fixos de velocidade instalados no Jardim Nova Esperança e 2 medidores de avanço semafórico parados sobre a faixa de pedestre e excesso de velocidade instalados ali no Jardim Roseira. A campanha vai até o dia 31 deste mês. Os novos radares coletam dados para o envio das mensagens de conscientização. Aí depois, sim, depois do dia 13, essa campanha deixa de ser conscientização, deixa de receber apenas o recado para aí sim receber a multa. Então vamos lá, o slogan: repense comportamentos e ajude a salvar vidas. A gente sabe que nessa avenida aí muitos acidentes acontecem ali, o trânsito é bem grande, principalmente aí no horário de pico. Por isso, essa campanha de conscientização para os motoristas. E a gente lembra também aqui, Gabriel, que os pedestres que transitam aí por essa região também precisam tomar cuidado, né? Conscientização é tudo, como o próprio slogan disse, sim, salvar vidas é muito importante. Precisamos da harmonia, né, dos veículos, dos pedestres, de quem utiliza as bicicletas, para a gente ter um trânsito seguro aqui na cidade de Campinas. Viviane Novaes, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, continuar repercutindo aqui a 6ª reunião ordinária, e a gente começa falando sobre um projeto de lei de autoria do vereador professor Alberto. Exatamente, né? A 6ª reunião ordinária aconteceu na quarta-feira, vários projetos estavam na pauta e foram aprovados, por isso a gente continua repercutindo aqui essa RO. E como o Gabriel disse, vamos começar falando então desse projeto do professor Alberto, que foi aprovado na 6ª reunião ordinária. Ele trata sobre a utilização de selo ou lacre inviolável em embalagens de alimentos, aquelas embalagens entregues em domicílio. E o parlamentar explicou então a diferença desse projeto de lei, porque já existe na prática. Vamos ouvir o que ele falou. O
projeto, aliás, uma lei já vigente, só que era uma lei inócua, porque não tem coercitividade. Então, eu observando essa situação, estou colocando a coercitividade. Aí ela fica efetivamente com caráter de lei, porque ela tem punibilidade, o que não tinha até então. Então, esse é o princípio, a ideia desse projeto, é colocar nessa legislação a punibilidade. Senão, é uma lei inócua. Embora, veja, pedagogicamente eu poderia dizer que é uma legislação extremamente importante, porque os lacres em qualquer produto entregue, principalmente hoje com a pandemia, todo mundo basicamente aprendeu, né, a solicitar comida nesses fast food. Nós recebemos a alimentação em casa, tem que ter o lacre. Não havendo lacre, está violando um preceito até do Código do Consumidor, mas também sanitário. E a gente continua repercutindo aqui a sexta reunião ordinária, agora com um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que tem a ver com isenção do IPTU. Exatamente, viu, Gabriel? Foi discutido e votado o projeto de autoria do vereador, então, Marcelo Silva, que altera um parágrafo da lei sobre o IPTU. Ele explicou o seguinte, que algumas vezes o poder público pega uma área particular e utiliza apenas uma parte aí desse espaço. Por isso, o objeto dele, agora por meio do PL, é que a isenção do IPTU fique restrita somente ao tamanho do terreno utilizado. O parlamentar deu até um exemplo, vamos ver. Lá na região do Swiss Park, onde a prefeitura alocou um espaço de aproximadamente 80 mil metros quadrados e estava utilizando apenas 3. Só que a isenção para o particular estava justamente de todo esse terreno. Então era uma isenção que daria um prejuízo, se eu não me engano, de 2 milhões de reais por ano, né, você somando. Então nossa ideia justamente é fatiar, você fazer justiça, né, a isenção naquilo que você está utilizando. Então se você está utilizando 3 mil metros, você tem isenção de apenas 3 mil metros e o restante é cobrado do contribuinte de uma forma normal, para que não haja prejuízo ao erário público. Outro projeto que foi aprovado em primeira análise é de autoria do vereador Eduardo Magoga e tem a ver com o transporte público e as pessoas que estão sem emprego. Tem sim, viu, Gabriel? Olha só, atenção você de casa. Segundo esse projeto do vereador Eduardo Magoga, ele concede redução da tarifa do ônibus para quem está desempregado. O parlamentar explicou que essa redução aí, que essa isenção é bastante importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo devido à pandemia de Covid-19. Vamos conferir então o que o vereador Eduardo Magoga falou. Na verdade, o meu projeto de lei complementar, ele altera uma lei do município, uma lei de 96 do vereador Benassi, onde ele pede desconto de até 100% para os desempregados. Eu vi que é uma lei muito abrangente, ela pegava assim, sem muitos critérios. O que eu fiz? Eu alterei essa lei para colocar um critério mais rigoroso, para realmente essa lei funcionar para aquelas pessoas que mais precisam. E, inclusive, recentemente, coloquei uma emenda para que essa pessoa também esteja inscrita no cadastro único, para ser uma forma de critério para poder alcançar realmente as pessoas que precisam e têm necessidade. E o vereador Eduardo Magoga, Gabriel, continuou aí dando detalhes sobre esse projeto. Ele disse que para a pessoa receber o benefício, ela precisa estar inscrita no CEPAT. A ideia desse projeto seria conceder este benefício para aquela pessoa que realmente vai procurar um emprego, porque também um dos critérios é estar inscrito no CEPAT. Então, quando o CEPAT liga para a pessoa e encaminha ela para uma entrevista, às vezes esse cidadão não tem nem condições de ir para a entrevista, por ter que pagar 2 ou 3 passagens. Então, seria um bilhete com validade aí de 30 dias para que a pessoa possa, na hora que precisa de fazer a entrevista e até ser contratada no emprego, ter como chegar nessa entrevista.
A gente lembra você de casa que se quiser rever tudo o que foi discutido, foi votado na reunião ordinária de número 6, é muito fácil. É só entrar nas nossas redes sociais. A reunião de quarta-feira está disponível na íntegra. Lá você confere cada detalhe dos projetos. E lembrando também que segunda-feira tem mais reunião ordinária, Gabriel. Segunda-feira acontece a 7ª reunião ordinária aqui da Câmara de Campinas. E na segunda-feira a gente detalha, então, a pauta aí com os projetos que serão discutidos e votados. Viviane Novaes, agora a gente fala sobre aqueles projetos que foram protocolados. Ainda não está em votação, mas o parlamentar já protocolou, e essa proposta é do vereador Paulo Gaspar. Exatamente. Como o Gabriel disse, esse projeto já foi protocolado e segue em tramitação aqui na casa, é o do vereador Paulo Gaspar. O projeto de lei dele tem como objetivo criar mais transparência nos contratos públicos municipais. Vamos entender melhor como isso vai funcionar na prática, se aprovado, na reportagem da Dalila Pereira. O vereador Paulo Gaspar quer mais transparência nas contratações públicas do município e, por isso, protocolou um projeto de lei sobre o assunto. Hoje, sempre que o governo vai fazer uma compra, uma licitação, ele coloca no Diário Oficial e faz o pregão das compras e tudo mais. A população, grande parte da população, não tem acesso ao Diário Oficial. É muito difícil você achar um item determinado lá, porque é muita coisa que é publicado. Então a gente quer que esses itens específicos de compras e licitações sejam publicizados num site de transparência da própria prefeitura e também colocado nas redes sociais. O parlamentar ressaltou a importância das redes sociais, que atingem um público enorme, o que pode aumentar o número de participantes nos processos de compra na administração pública, o que aumenta a concorrência, o que pode fazer com que os preços diminuam na contratação de produtos e serviços. A gente tem Facebook, você tem Instagram, você tem Twitter e tal, são canais que hoje a população usa massivamente e auxiliar muito na questão da transparência e da publicização desses dados, né, que é tão importante. Isso evita, cria mais participação, em primeiro lugar, isso evita diminui a possibilidade de licitações fraudulentas, a corrupção em si, né? Isso acarreta em economia para o cidadão. Então, existe uma lei federal nesse sentido. A gente quer trazer para o município essa iniciativa para que tenha mais transparência e maior participação da população. O parlamentar explicou que a efetivação desse projeto vai ajudar a população a entender melhor os processos licitatórios do município. Eu falo por mim, né, que nunca fui muito usuário das redes sociais, hoje não tem como viver sem elas, né, e Diário Oficial nem pensar, eu nunca fui agora como vereador eu sou obrigado a estar olhando quase que diariamente, e é muito complicado, é muito difícil. Então imagina um cidadão comum que não tem esse preparo que muitas vezes a gente teve e a dificuldade que é para eles, né. Isso facilita esse ambiente de falta de transparência que é muito nocivo para o Brasil. Então eu acho que é uma lei muito importante, que eu espero que os colegas vereadores aqui aprovem e a gente possa melhorar a política de Campinas. E Viviane Novaes, agora a gente fala sobre a doação que o Legislativo fez ao Executivo, mais de 4 milhões de reais. Exatamente, isso aconteceu ontem, viu, gente? Olha só, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, foi quem fez essa entrega do cheque simbólico de R$ 4.300.000 à Prefeitura Municipal. Só para você de casa entender, o valor é uma economia do Legislativo, que tem aí o orçamento próprio e independente. E agora, esse valor será destinado, então, para a área da saúde aqui da nossa cidade. O cheque simbólico foi entregue pelo presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, nas mãos do prefeito Dário Saad. Também estiveram presentes na cerimônia os vereadores Carlinhos Camelô, Luiz Rossini e Paulo Haddad. Esse recurso que a Câmara devolve no mês de junho, começo de junho,
para a Prefeitura é fundamental. São R$ 4.300.000. Está aqui o cheque assinado pelo vereador Zé Carlos e pelos demais vereadores. Isso mostra o esforço que a Câmara tem feito em gestão responsável, economizando recursos, e esses recursos já diretamente no cofre da Prefeitura para aplicar principalmente na saúde, educação, como o presidente da Câmara e os demais vereadores anunciaram. Então eu venho aqui agradecer o presidente Zé Carlos, que tem feito uma gestão responsável, economizando dinheiro público, e em nome do vereador Zé Carlos, os demais 32 vereadores e vereadoras que contribuem, que fazem parte do Legislativo Campineiro, que fazem parte desse esforço de poder chegar antes do meio do ano, com uma devolução agora de R$ 4,3 milhões, que sem dúvida vai ajudar muito nas finanças públicas. Então aqui vai minha palavra de gratidão, em nome do presidente Zé Carlos, a todos os demais 32 vereadores e vereadoras, pelo trabalho, pelo empenho e pela gestão pública responsável. Então, isso é o esforço de todos, esforço conjunto que está nos levando a doar 4.300.000 para a Prefeitura para ela aplicar aí, que nem o prefeito disse, principalmente na área da saúde. No ano passado, a Câmara de Campinas destinou à Prefeitura um valor recorde de R$ 33.900.000. Neste ano, a reforma da sede da Casa de Leis, localizada na Avenida da Saudade, que fez com que todas as atividades legislativas fossem transferidas aqui para o Teatro Bento Quirino, exigiu um esforço a mais dos cofres públicos. Mas ainda assim, foi possível economizar e fazer a entrega ao Executivo. Poderia estar devolvendo para a Prefeitura, doando para a Prefeitura hoje 6.800.000, mas nós temos obra em andamento, nós temos ainda algumas licitações que estão sendo concluídas, como a reforma da fachada, então nós temos que segurar algum recurso para que a gente não venha amanhã ou depois pedir para a Prefeitura que ela adiante os duodécimos. Então, nós estamos tranquilos, a gestão da Câmara está sendo eficiente, graças aos vereadores e também aos funcionários. Então, por isso nós estamos fazendo essas economias. Nós já economizamos na questão do Diário Oficial do município, que nós deixamos de pagar R$800.000, estamos fazendo o nosso Diário Oficial da Câmara Municipal, do Legislativo, e também a questão da internet, que agora nós estamos com a internet bem mais barata do que a gente pagava anteriormente. O valor caiu no mesmo dia na conta do Executivo e, segundo disse o prefeito, vai auxiliar principalmente neste momento. Os parlamentares enalteceram a responsabilidade do Legislativo nessa parceria. Esse é um momento histórico, né? Isso demonstra toda a gestão competente e responsável que é feita aqui na Câmara Municipal, o envolvimento dos 33 vereadores, do comprometimento dos funcionários da Câmara Municipal para que o dinheiro público seja bem gasto na realidade, isso possa de alguma forma reverter em economia. E essa economia ela pode ser devolvida ou doada, né, para o Executivo, para que o Executivo faça aí algumas ações que são importantes para a cidade. E, como já foi dito, nada mais oportuno do que se aplique na saúde. Nós temos aí um gargalo, a área de saúde é uma área que exige muitos recursos, e esses R$ 4.300.000, eu acho que ele cai muito bem no cofre da Prefeitura. Certamente esse dinheiro que está sendo doado, devolvido à Prefeitura, vai ser muito bem empregado nesse momento que a Prefeitura e a cidade precisa de uma atenção, principalmente na área da saúde, que ainda estamos nessa fase final de enfrentamento da pandemia da Covid-19, e todo recurso empregado na saúde certamente vai beneficiar a população. Portanto, em nome do governo, mais uma vez, cumprimento a Câmara por esse gesto. Parabenizar o presidente José Carlos e a todos os vereadores que vêm contribuindo, economizando para que isso acontecesse. Vamos falar aqui que o ano já é a 4ª doação que é feita para a Prefeitura, então isso vem de um trabalho árduo do presidente dessa casa aqui, com responsabilidade, que esse dinheiro eu tenho certeza que ele será bem usado. Vamos falar aqui na saúde, na parte pediátrica, que nós estamos tendo problema, então eu acho que será de bem-vindo nesse momento. Nós acompanhamos, então, diversos vereadores falando sobre a Covid-19. Nas notícias da metrópole de Campinas, você falou sobre a recomendação fortemente que a Prefeitura utilizou este termo, da utilização de máscaras. E a partir da próxima semana nós temos mudanças aqui no Legislativo, né?
Exatamente isso, viu, Gabriel? Porque já saiu o ato aí da mesa aqui da Câmara. Então, uma última informação para a gente encerrar aqui o Notícias do Legislativo. A Câmara volta a obrigar, isso mesmo, a obrigar a partir já da próxima segunda-feira o uso de máscaras nas dependências do prédio do Legislativo. Atenção, essa medida vale tanto aqui para a sede localizada na Avenida da Saudade, também lá para o Teatro Bento Quirino, onde estão acontecendo de forma provisória as reuniões ordinárias e também as reuniões de comissão. O ato da mesa, então, diretora, já foi publicado no Diário Oficial aqui do Legislativo e prevê que essa determinação contemple, olha só, vereadores, funcionários, servidores terceirizados, toda a população em geral. Então, para você que pretende vir até o Legislativo ou ir até o Teatro Bento Quirino, a partir de segunda-feira, já deve estar utilizando máscara. E a gente lembra também que o Legislativo também está disponibilizando álcool em gel nas dependências daqui e também lá do teatro. Então, a partir de segunda-feira, Gabriel, todo mundo de máscara aqui dentro da Câmara e também no Teatro Bento Quirino. Isso, claro, para evitar aí a contaminação de Covid-19. E reforço, hein? Daqui a pouco, 13h, eu entrevisto ao vivo o pesquisador e coordenador da Fiocruz, diretamente do Rio de Janeiro, para passar para a gente este panorama da Covid-19 no nosso país. 12h42, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, a Viviane Novaes continua aqui nos nossos estúdios e a hora do Em Pauta, toda sexta-feira tem entrevista com o vereador e a vereadora Mariana Conte já está aqui nos nossos estúdios, então não saia daí. Câmara Notícia de volta, estamos ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua companhia ao longo dessa edição. E sexta-feira, como você já sabe, é dia do quadro Em Pauta, aqui dentro do nosso CN. Em Pauta, começando aqui dentro do jornal Câmara Notícia. A minha convidada hoje já está aqui do meu lado, é a vereadora Mariana Conte, ela que é do PSOL e aceitou nosso convite aí para participar, falar ao vivo para você de casa um pouquinho sobre os projetos, sobre as comissões, sobre tudo que ela está fazendo aqui no Legislativo. Mas antes de começar, vereadora, muito obrigada por aceitar nosso convite, bem na hora do almoço, vir aqui falar com a gente. Obrigada, Vivi. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando, é sempre um prazer, estou sempre à disposição, a hora que for. Vereadora, eu já queria começar perguntando para a senhora como tem sido essa volta aí das reuniões presenciais, né? Por muito tempo a gente continuou aí tudo de maneira remota, pela internet, online, e agora como que está sendo esse contato aí com a população? Olha, eu acho que é importante as reuniões acontecerem de forma presencial, até porque isso possibilita a interação maior com a população, né? As reuniões estão acontecendo no Teatro Bento Quirino, fica ali no centro da cidade, é um lugar mais acessível para a população, né, estar participando. Eu acho que é importante, embora nós temos visto o aumento dos casos de Covid, enfim, há que se ter cuidado, né, mas a recomendação ainda é da possibilidade da gente fazer reuniões presenciais. Eu acho mais interessante. Né, melhor do que ficar na telinha da TV. Eu acho que tá todo mundo meio cansado também, né, de ficar na telinha da TV, né, na telinha do computador. E, vereadora, quem acompanha aí as reuniões percebe que os debates, né, têm acontecido bastante. A senhora é bem ativa, né, nas reuniões. Ah, sim, a gente sempre tem que tratar os assuntos, né, na verdade, né. Eu sempre faço questão de intervir dos assuntos, não apenas dos assuntos particulares, mas dos assuntos de interesse geral, né? A gente está vivendo aí um momento tão difícil no nosso país, momento de uma crise econômica, desemprego, precarização dos serviços públicos, aumento da violência, enfim, e que é papel da Câmara de Campinas também estar sintonizada com os temas nacionais, estar sintonizada com as questões que refletem na cidade de Campinas e lidar em Campinas com os efeitos desse processo.
A senhora falou aí, né, o que está acontecendo agora na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Por isso, a abertura aí dessa comissão parlamentar de inquérito antifascista, eu queria explicar, né? Essa comissão já foi aberta aqui na Câmara e já vai começar a fazer reuniões, né? Sim, a gente vai ter a primeira reunião agora segunda-feira. Eu acho assim, primeiro, eu acho que foi uma demonstração importante que a cidade de Campinas deu de abrir, né, o Legislativo Campineiro. Quero agradecer aos vereadores que assinaram a abertura da CPI. Faz mais de 10 anos que a gente não tem uma CPI na cidade de Campinas, então é uma situação bastante importante para a cidade. E o que motivou a abertura dessa CPI foram os casos de violência que aconteceram. São vários casos de violência que têm acontecido. Então, teve pichações nazifascistas no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Teve também um ataque armado no bar da Ademir, né, que é um bar próximo à moradia estudantil, um bar que é frequentado pelos estudantes, e uma ação que foi direcionada a imigrantes haitianos que trabalham no bar, esse ataque armado, e as pessoas que fizeram esse ataque estavam vestindo símbolos nazifascistas, além do que a gente tem visto pichações e ameaças de massacre, teve isso numa escola de Campinas. Então, esse aumento dessa violência, que na verdade está sintonizado com as pesquisas que têm apontado o crescimento de grupos extremistas da extrema-direita, grupos que abertamente fazem propaganda, apologia ao regime nazifascista, né, apologia a Hitler, e defendem, principalmente uma característica fundamental de todos esses grupos, é a defesa da supremacia branca. Né? Então, a defesa é uma política abertamente racista contra principalmente a negritude, mas que também tem outros elementos, né? Quer dizer, o combate às mulheres, o combate LGBTs, imigrantes. Então, são grupos que fazem abertamente a defesa de que existem certos grupos sociais que precisam ser combatidos e eliminados. Né? Por isso, a gente abriu essa CPI para que a gente possa inclusive fazer os vínculos, né, desses casos, que não são casos isolados. Vereadora, como é que vai funcionar o trabalho de uma CPI, né? Porque aqui na casa a gente tem várias comissões de estudo, comissão permanente, mas de uma CPI, como que é? O que vai ser diferencial, para não ficar dúvida para quem está assistindo a gente? Olha, a CPI, ela vai precisar se construir, né? Nós temos aí 3 meses, sem contar 90 dias, sem contar o recesso, então nós temos 4 meses de trabalho. O que nós temos apontado, a reunião ainda não deliberou, mas o que nós temos construído com os vereadores, a primeira coisa a gente precisa criar, a ideia é construir uma audiência pública, né? Tanto para que a gente debata o tema, chame pesquisadores, chame pessoas que estão diretamente envolvidas com esses casos de violência, pessoas que foram vítimas desses casos de violência, e que a gente também acolha denúncias do público. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A CPI também esteja aberta para acolher relatos, enfim, para que a gente possa ter material para trabalhar. Para além disso, nós vamos acompanhar os processos de investigação da Polícia Civil, vamos visitar as instituições que tiveram aí, foram atacadas de alguma forma. Esse é o início aí do processo da CPI. Ao final, a CPI elabora um relatório, que pode ser um relatório de sugestões de mudança, um relatório de denúncia, um relatório que da gente, né, dependendo de onde quais foram as conclusões, a gente pode caminhar para o Ministério Público, podemos fazer denúncia para a Polícia Civil. A ideia é que a gente elabore mesmo um dossiê sobre esses casos de violência, grupos de violência, e a gente consiga estabelecer os nexos, porque uma coisa que tem acontecido muito nesses casos são processos de recrutamento. Né? Então, esses grupos fazem essa propaganda dessas ideologias de extrema-direita, de apologia à supremacia branca, de apologia ao racismo, de transfobia, do machismo, enfim, elas fazem essa propaganda e, por meio disso, eles recrutam pessoas que, por algum motivo, acabam sendo levadas a compor esses grupos. Essa CPI, então, é a CPI antifascista, que a vereadora Mariana Conte vai estar, né, já está à frente dessa CPI, e a senhora também está à frente da comissão, só que agora permanente, da mulher aqui da casa, né, que também tem trabalhado bastante. Sim,
A Comissão da Mulher, ela vem fazendo um trabalho, e a gente teve como central, desde da legislatura anterior, a montagem dos serviços que atendem mulheres em situação de violência, né? Então, hoje, felizmente, depois desses anos de trabalho, a gente pode dizer que Campinas gabaritou todos os serviços previstos na Lei Maria da Penha, né? Então, hoje nós temos a vara de violência doméstica especializada, temos uma defensora vocacionada para atender mulheres em situação de violência, temos o Centro de Responsabilização do Autor de Violência. Tudo isso foi trabalho que nós desenvolvemos enquanto Comissão da Mulher. É claro que esses serviços precisam melhorar muito, precisa ter investimento, é uma briga constante. Sempre falo na tribuna sobre isso, porque você precisa ter profissionais para realizarem esse trabalho. Mas, felizmente, eu fico muito feliz, muito satisfeita de que hoje todos os serviços que estão previstos na Lei Maria da Penha, hoje existem em Campinas. Então, foi foi uma conquista, né, do movimento de mulheres, da sociedade e da Comissão da Mulher, que eu presido desde a legislatura passada. Só que, vereadora, essa comissão tem muito trabalho, né? Eu estou vendo aqui a pauta da próxima reunião da Comissão da Mulher, olha só. Vai debater as mulheres com deficiências, e as dificuldades no mundo do trabalho, empregabilidade, preconceito, machismo, um tema aí bem atual. Com certeza, isso é uma coisa, é um tema importante. Nós temos visto que o número de empregos de pessoas com deficiência caiu bastante, sobretudo de mulheres, né? Tem o CESIT, que é o Centro de Estudos da Unicamp, Centro de Estudos Sindicais e Trabalho da Unicamp, tem um núcleo de pesquisa que está fazendo um levantamento super interessante sobre os empregos de pessoas com deficiência em toda a região metropolitana de Campinas e está verificando se as empresas estão cumprindo a lei de cotas. A lei federal diz que empresas com mais de 100 funcionários têm que, a partir de algumas proporções, ter uma porcentagem voltada para o público com deficiência. Então, eles estão fazendo levantamento se essas empresas estão cumprindo ou não, e a maior parte das cidades, as empresas não cumprem a lei de cotas, estão fazendo detalhamento sobre a característica, né? Então, as diferenças relacionadas à questão de gênero, ao tipo de deficiência, né? Então, é um levantamento muito interessante. Eu participei, indicada pelo presidente Zé Carlos, de uma reunião que aconteceu no Ministério Público do Trabalho, e aí a intenção agora é trazer esse debate, esse levantamento, esse diagnóstico aqui para a Câmara também, abordando especificamente essa questão do recorte de gênero, mas que a gente trate o tema também como um todo, né? Porque quando a gente sempre fala, né? Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede, né? Claro que a mulher com deficiência, ela carrega o preconceito de ser mulher e o preconceito de ter uma deficiência, né? Então, nós queremos tratar esse tema na Comissão da Mulher, e aí estamos convidando o Centro de Pesquisa, o Ministério Público do Trabalho, enfim, as pesquisadoras, para apresentar esse diagnóstico, que é uma questão séria e desde 2020 vem caindo o número de empregos de pessoas com deficiência em toda a região metropolitana, sobretudo para as mulheres. A gente lembra você de casa que a reunião da Comissão da Mulher, claro, a gente transmite tudo ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E, vereadora, eu também queria falar um pouquinho sobre projetos da senhora. Tem aqui um projeto de lei, o 46 deste ano, que fala sobre a oferta de métodos contraceptivos para a população em idade reprodutiva. Como assim? Explica para a gente. Olha, na verdade, esse projeto ele prevê uma série de questões, mas eu acho que ele tem um ponto central. O ponto central é a garantia do direito sexuais e reprodutivo das mulheres. É a garantia da autonomia da mulher. Esse projeto, ele proíbe que a mulher, ao decidir adotar um método anticoncepcional, seja ele provisório como o DIU ou permanente como uma laqueadura, que seja exigido a autorização do marido e do cônjuge, né? Do marido ou do cônjuge. Porque a gente está falando do corpo da mulher. Então, a mulher precisa decidir sobre o seu corpo e ela tem o direito autônomo de decidir se ela quer engravidar ou não. Essa exigência da autorização marital para a mulher adotar um método anticoncepcional, ele é um absurdo. Ele é apenas isso é um reflexo do conservadorismo, é um reflexo do machismo, é um reflexo
de uma sociedade que não vê a mulher como sujeita e como responsável, como dona das decisões que ela quer tomar na vida, né? Então, o projeto ele prevê o acompanhamento no centro de saúde, prevê o acesso aos métodos anticoncepcionais, mas prevê também que a proibição da exigência do cônjuge, do marido, enfim, para que a mulher possa adotar métodos anticoncepcionais, sejam eles permanentes ou provisórios, né? Isso é importante porque para a gente combater gravidez indesejada, enfim, toda uma série de questões que fazem parte do universo da maternagem e também, né, ao mesmo tempo, a gente luta para que as mulheres que decidam ter os seus filhos, que elas, a partir de uma decisão consciente, não tutelada por alguém, né, não tutelada por outra pessoa, que ela decida que ela possa ter o direito de ter o pré-natal, enfim, de ter tudo isso atendido no sistema público, né? Então, o central desse projeto é a proibição de que para a mulher adotar um método anticoncepcional, ela precisa da autorização do marido ou do cônjuge. Isso aí é herança aí do século passado, e as mulheres, a gente precisa ter o direito de decidir sobre o nosso corpo e sobre querer ser mãe ou não, né? Esse projeto já foi protocolado, vereador, ele segue em tramitação? Já foi protocolado, ele segue em tramitação, está para despacho de estudo jurídico e para as comissões. Ele vai tramitar. Vai gerar um debate. Vai gerar um debate aqui na casa e vai gerar um debate com a sociedade, mas eu acho que é fundamental, né? A gente precisa varrer aí toda essa carga preconceituosa, machista, que tutela a mulher da nossa legislação, né? Não faz sentido, em pleno século XXI, as mulheres terem que pedir autorização do marido para se precaverem de uma gravidez. Isso não faz o menor sentido. E, vereadora, falando em debate, a população está sempre convidada, né, a participar, e seu gabinete está sempre de portas abertas, né? É importante esse contato, essa participação. Com certeza, o gabinete está sempre de portas abertas e também eu estou sempre na rua também, né? Então, assim, na verdade, eu acho que é as duas coisas, né? Tanto o gabinete estar aberto, as redes sociais também, a gente recebe bastante mensagem por redes sociais, mas também eu estou sempre circulando pelos locais públicos, né? E eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? E a gente falou aí da CPI, da Comissão da Mulher, que fazem reuniões. As reuniões estão acontecendo lá no Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, número 1555. Vereadora, participação também de quem está assistindo a gente é fundamental e lá o teatro está de portas abertas. Com certeza, a participação é fundamental. Faz toda a diferença quando a gente tem um público participando, pressionando. O debate é outro, é mais acalorado, mas faz parte da democracia, né? Nós precisamos que as pessoas participem, levem suas demandas, levem seu protesto. Isso faz parte do processo de decisão democrática na nossa cidade. A gente está agora, né, já no mês de julho, finalzinho aí do primeiro semestre desse ano de 2022. Qual que é a expectativa já para o segundo semestre, vereadora? Olha, segundo semestre eu acho que vai ser um semestre com bastante tensão. Temos que nos preparar para isso. Estamos num ano eleitoral. A gente sabe que é um ano eleitoral que não é um ano simples, é um ano eleitoral de uma polarização política muito grande, né? Todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém que eu sou veementemente fora Bolsonaro, né? Então vou estar trabalhando porque eu acho que esse genocídio, o genocídio à morte da República e todas as ações que eles têm feito aqui impacta não apenas o país como um todo, mas também a cidade de Campinas. Nós estamos vendo o caos no país e também na cidade de Campinas. Então, vejo que a gente vai ter isso num contexto onde a gente tem aí um processo gravíssimo, né? Quer dizer, pessoas que não conseguem pagar aluguel, pessoas que estão passando fome, aumento da população em situação de rua, o aumento do custo de vida, todo mundo sentindo no bolso o que é esse preço do combustível. Agora o presidente está fazendo movimentações para privatizar a Petrobras, ou seja, piorar ainda mais, vincular ainda mais o preço dos combustíveis ao preço internacional, ao dólar. Lembrando que os acionistas da Petrobras ganharam um super lucro no primeiro trimestre. Então, eu estou convencida que existe um projeto articulado pelo Bolsonaro de empobrecimento do povo.
E todo mundo está sentindo isso. E a população de Campinas também está sentindo isso. Então, vai ser um segundo semestre com muita atenção, mas que vai exigir da gente muito trabalho, muita serenidade e muita ousadia. Eu acho que a gente precisa de ousadia, o povo brasileiro precisa de ousadia, porque a situação está gravíssima. Tá aí, então, a gente lembra, você de casa, que todo o trabalho da vereadora Mariana Conte e dos demais parlamentares a gente mostra aqui na TV Câmara Campinas. Vereadora, infelizmente o nosso tempo é curto, passou muito rápido, eu agradeço a sua participação e já deixo aqui o convite também para um próximo Em Pauta ou qualquer outro programa aqui da casa. Com certeza, é um prazer conversar com você, Vivi, é um prazer conversar com vocês, eu estou sempre à disposição. E eu lembro também que o Câmara Notícia ainda não acabou, a gente vai para um rápido intervalo, só trocar aqui. Daqui a pouco o Gabriel está de volta porque tem entrevista ao vivo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre Covid-19, então não saia daí, é já já. Uma hora e 8 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, início do mês de junho, e o panorama da Covid-19 não é dos melhores, viu? Será que nós estamos longe do pior cenário com os casos da Omicron? Bom, o novo boletim Infogripe da Fiocruz sinaliza uma continuidade da tendência de aumento dos casos de Covid-19 em muitas regiões aqui do nosso país. Então, para nos contar qual que é o panorama que nós temos hoje da Covid-19, para você ficar bem informado com a informação correta, eu converso agora com o pesquisador e coordenador do Infogripe, o Marcelo Gomes, que mais uma vez, gentilmente, atende a nossa equipe. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Notícia. E esse panorama, Marcelo, que eu falei na minha abertura, está correto? O panorama não é dos melhores, mas está longe do pico de alguns meses que nós tivemos? Seja bem-vindo ao Câmara Notícia. Marcelo, você me ouve? Oi, agora tá bem baixinho. Tá bem baixinho? Quer que eu repita a pergunta? Agora sim. Por favor, tá. Agora sim, agora está escutando super bem. Eu falei na minha abertura que nós não estamos num melhor dos cenários, porque nós estamos com um aumento no número de casos da Covid-19, mas talvez longe do pico da Omicron que nós tivemos. É mais ou menos este o panorama que nós temos? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. É um prazer estar mais uma vez conversando contigo e todo mundo que acompanha a programação da TV Câmara. Realmente, esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje, né? A gente vem aí de um aumento já desde o mês de abril, né? Devagarinho, mas essa coisa está ganhando força semana após semana, né? Em maio, a gente já vê uma tendência ainda mais forte de crescimento, né? Como tu colocaste, nós ainda não chegamos, né, na situação que foi ali causada pela Omicron entre dezembro e janeiro desse ano. Mas é para onde nós estamos caminhando. Essa é a direção que a gente está tomando nesse momento, né? Então é importante a gente ficar atento, ficar alerta e já começar a retomar, né, uma série de cuidados para evitar chegar naquele mesmo cenário. Então, sinal de alerta ligado com o aumento, mais uma vez, que nós estamos tendo dos casos de Covid-19 no nosso país. Marcelo, nós estamos no outono, muitas regiões do Brasil registraram temperaturas baixas nas últimas semanas. Nesta época, as síndromes respiratórias aguda grave, elas aumentam. Nas últimas 4 semanas, de acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, qual que é a porcentagem, primeiro, de casos de Covid-19? Eles são maioria, a preocupação maior quando a gente fala de síndrome respiratória aguda grave é a Covid-19?
Infelizmente, sim. Infelizmente, voltou a ser, né, o principal vírus identificado nesses casos de síndrome respiratória aguda grave, né, que são essas internações por infecções respiratórias. Para ter uma ideia, né, como é que essa coisa está caminhando, lá em janeiro, quando a gente estava com a Ômicron, né, era cerca de 90% Covid. Né? Entre metade de março, meados de abril, estava em 34%, né? Porque a gente tinha outros vírus respiratórios, principalmente nas crianças, né? Causando um impacto maior, mas a Covid tinha quase que saído de cena, né? Estava bem baixinho. Mas agora não, agora a gente já está aí na casa dos 60%. Né? Então isso mostra claramente, né, essa reversão de tendência. E como colocaste, né? Agora a gente tem um ingrediente adicional. Nos últimos 2 anos, os nossos últimos 2 invernos, a gente estava com uma série de medidas implementadas para tentar minimizar o impacto da Covid, né? Pelo menos dar uma desacelerada nela. Né? Então, o clima em si não foi um fator preponderante, né, para transmissão da Covid. Né? Agora não, por quê? Porque a gente está com a guarda lá embaixo, né? Então a gente está com uma rotina muito similar ao que era pré-pandemia, e aí o clima volta a ter um papel muito importante, né? E a gente está vendo isso nos números. Então, olha só, de acordo com este boletim, 60% dos casos de síndrome respiratória aguda grave são de Covid-19. Marcelo, em relação aos óbitos, a Covid-19, ela também tem o seu papel aí de importância? Infelizmente sim, né? E é uma questão de que se começou, né, relativamente pouco tempo, né, esse aumento aí nas internações, o que a gente espera? Infelizmente, a curva de óbito, mais cedo ou mais tarde, vai acompanhar essa mesma tendência, né? Por que isso? Porque a gente tem mais ou menos cerca de umas 2 semanas, né, aproximadamente, entre daquelas pessoas que infelizmente vêm a falecer por conta da Covid, né, entre internação e o óbito, mais ou menos por volta de 2 semanas, né? Então a gente tem uma ideia aí, né, de quanto tempo entre uma coisa e outra. Se começou a mudar a tendência nas internações, cerca de 2 semanas aproximadamente, a gente espera observar o mesmo efeito nos óbitos, né? Então é aquela coisa, né? É os cuidados. Justamente esse é o motivo desse tipo de monitoramento, né? A gente trazer esse tipo de informação para os agentes de saúde, para os tomadores de decisão, mas para a população também, para que cada um, no que está ao seu alcance, faça o que for necessário para minimizar esse impacto e se proteger e proteger também a nossa comunidade como um todo. Para quem está nos acompanhando, tem criança em casa ou conhece alguém que tem. Esses dados que nós estamos conversando, eles não incluem as crianças até 4 anos, porque ainda não há uma vacina aprovada para essa faixa etária. Pois é, né? Esse é um ponto importante, né? A gente, quem tem a vacina ao seu dispor, né? As idades aí que têm acesso às vacinas, é muito importante que não deixe para depois, né? A gente viu que, infelizmente, nas crianças de 5 a 11 anos, a gente não teve a mesma adesão que a gente tinha observado nos adultos. É muito importante que os responsáveis levem essas crianças para ficar em dia com a vacinação. Agora a gente teve, né, finalmente, a autorização da dose de reforço nos adolescentes. Isso vai fazer uma diferença muito grande, e nos adultos também. Quando a gente olha para trás, a gente vê, né, que primeira e segunda dose na população adulta, a gente teve uma adesão muito, muito boa. No reforço, não. E é justamente, né, agora que a gente está vivendo aí a Ômicron e suas subvariantes, a dose de reforço faz sim uma diferença muito grande em termos de proteção. Quem não tomou a dose de reforço está com uma proteção mais baixa, né? Até porque a gente já tem aí um longo tempo desde a data da segunda dose. Então é fundamental. E em relação a esse grupo de 0 a 4, eles não têm vacina para a Covid, e entre as crianças é justamente a faixa etária com maior risco de agravamento para a Covid. Né? A gente ficou com aquela ideia de que a criança não tem muito risco, enfim, mas os pequenininhos têm. Os pequenininhos têm sim, então é importante esse cuidado. Paralelamente à campanha de vacinação contra a Covid-19, que continua com vacinas disponibilizadas na rede pública, agora tem a rede privada também, né, que começa nesta semana, nós temos a campanha de vacinação
contra o vírus influenza, que é o vírus da gripe. São vírus diferentes da Covid-19 e o influenza da gripe. Essa também é uma preocupação, Marcelo, principalmente para os idosos, pessoas com algumas comorbidades, as crianças. A gripe, ela é perigosa? Sim, infelizmente é assim, né? A gente, claro, está com um olhar muito mais atento em relação ao Covid, mas a gripe, a gente negligenciou, a gente né, naturalizou a gripe, mas os extremos, né? Justamente aquele mesmo grupo de 0 a 4 e os idosos acima de 60 anos têm, sim, um risco bastante elevado de desenvolver caso grave e até mesmo de vir a falecer. É justamente por isso que a vacina foca nesses grupos etários especificamente, né? Então é muito importante. E, detalhe, né? No estado de São Paulo, a gente está observando casos de síndrome respiratória aguda grave por conta do vírus influenza. É um valor mais baixo? É mais baixo, mas está lá. No Rio Grande do Sul, já está, inclusive, atingindo proporções importantes também. Então, fique esse alerta, né? E, de novo, né? A vacina está aí, né? Nós, brasileiros, oferecemos para a nossa população essa vacina. Então, vamos lá, vai no posto, se vacina, se protege, né? Porque isso pode ser justamente a diferença entre ter só um resfriadinho ou acabar internando. E aqui no nosso Câmara Notícia a gente sempre reforça. Tem alguma dúvida sobre este assunto? Tem o vacina.campinas.sp.gov.br, é o site do Executivo. Você confere os 65 centros de saúde aqui da cidade. Você consegue fazer o agendamento para vacinação contra a Covid-19, contra o vírus influenza. Tem o do sarampo também, então todas as informações estão disponíveis. E agora nós estamos conversando com um especialista que está nesse mesmo sentido, falando sobre a importância da vacinação. E Marcelo, por estarmos no início de junho, outono ainda, o inverno é só no final desse mês, a tendência, infelizmente, é de crescimento? Infelizmente sim, né? Porque já é o que a gente vem observando, né? A gente já está nessa pegada aí, nesse ritmo de aceleração, né? Então a gente precisa se mobilizar para mudar essa tendência o mais rápido possível, e o clima ele só vai ficar cada vez mais favorável para o vírus e menos para nós, né? Porque qual é o grande papel aí do clima, né? É que com o frio o que acontece? A gente tende a fazer qualquer evento, qualquer reunião em local fechado, né? Mal ventilado, mal arejado, e é isso que faz com que a transmissão fique muito mais fácil, né? Então a questão, por exemplo, de uso de boa máscara volta a ser fundamental no transporte público, local fechado, eventos com muita gente. É um cuidado simples, barato e que é eficaz. Esse aumento de casos de Covid-19 tem a ver porque foi identificada alguma cepa diferente, algo chamou a atenção, o vírus fugiu de alguma vacina ou não tem nenhuma comprovação, Marcelo? Não, os dados atuais não apontam nessa direção, não, né? A gente tem aí essas sublinhagens, né, os subvariantes da Ômicron, mas não tem nada hoje que indique que elas já estejam conferindo esse tipo de efeito. Não, é muito mais uma questão, né, de nosso comportamento, que hoje é muito mais permissivo, né, facilitando muito mais a transmissão, a questão do clima, que também ajuda, e o que nós comentamos mais cedo, né, da quantidade de gente que acabou não tomando a dose de reforço, né? E aí a gente tem o tempo que já se passou desde a segunda dose, o tempo que já se passou desde o pico de janeiro, né, de dezembro e janeiro, tudo isso faz com que a nossa imunidade vá baixando, né? Então, está muito mais relacionado a nós do que ao próprio vírus. Do ponto de vista da saúde, existe uma preocupação em relação à subnotificação por conta dos autotestes? Infelizmente sim, né? Os autotestes, eles sem dúvida nenhuma, eles são uma ferramenta muito boa, né, de auxílio. Por quê? Porque facilita cada um de nós saber o que tem que fazer, né? Eu não preciso ir num posto de saúde, enfrentar uma fila e até me expor os outros, não. Compro, faço em casa, né? E aí eu sei se eu preciso me isolar, se eu preciso colocar minha família também em quarentena, né, para proteger todo mundo, enfim. Então, é uma ferramenta auxiliar muito positiva. Mas, infelizmente, no Brasil, optou-se por não vincular um sistema de autonotificação associado ao autoteste, né? Então, as pessoas têm que ir no posto ou ir na farmácia comprar um novo teste de antígeno.
Então, são várias coisas aí que acabam, né, prejudicando a notificação associada ao autoteste. Então, em termos de casos leves, sim, infelizmente, nós temos hoje um cenário que é favorável a uma subnotificação maior do que já era anteriormente. Bom, Marcelo, aqui na cidade de Campinas, ontem a prefeitura, e agora eu abro aspas, recomenda fortemente o uso de máscaras em lugares fechados, em eventos de massa, independentemente deles acontecerem em locais fechados ou abertos, por conta do contexto de todas as doenças respiratórias. Fecho aspas. Essa medida você encara como necessária, serve de alerta também para outros municípios que não estão tendo este aumento de casos. Estamos em qual estágio e essa questão da utilização de máscaras? Olha, é fundamental, é elogiável essa manifestação da autoridade local, porque realmente é isso que a gente precisa. A gente precisa, sim, resgatar esse tipo de cuidado, né? E muito bom ter eles tocado, né, nessa questão dos outros vírus respiratórios, né? Porque, como nós comentamos, tem a questão da influenza. Tá? Nas crianças pequenas, a gente tem desde fevereiro o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que, em geral, só interna a criança pequena, mas infecta todo mundo. Então, nesse tipo de evento, a gente pode acabar se expondo, se infectando com o VSR, né, com o sincicial, e aí levando para casa para os nossos filhos, né, ou levando para o ambiente escolar, e a gente está mantendo. A gente teve esse crescimento muito forte em fevereiro e março e estacionou lá em cima. E aí a gente tem a soma da Covid, né, se somando a essa situação que já era preocupante nesses pequenininhos. Então, esse tipo de cuidado é algo, inclusive, que a gente deve levar daqui para frente, né? E saber que em determinados momentos, períodos do ano, a máscara é um aliado muito importante para a nossa saúde coletiva. Não é à toa que diversos países asiáticos têm esse costume. É justamente por conta disso. Reduz, sim, internações e mortes também. Informação importante, então, hein? Marcelo, a última vez que nós conversamos foi em março, perto da época do Carnaval. E na ocasião você me falou que não era um momento, que deveria esperar um pouquinho mais, apesar do cenário de vacinação. E agora, em junho, nós temos em praticamente todo o país as festas juninas. Nas escolas, clubes, igrejas, bairros, na rua. Então tem lugar fechado, tem lugar aberto. Do ponto de vista da saúde, tudo bem essas festas ou, mais uma vez, não é um momento de tanta aglomeração? Olha, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Então, assim, quem for participar tem que saber que é um momento de preocupação. Então, assim, certos cuidados são importantes. Evitar, né, tentar, de repente, priorizar pequenos eventos em locais abertos, porque, como a própria prefeitura colocou, né, o simples fato de ser aberto, se é muita gente muito próxima, só ser aberto não vai resolver, né? Vai conferir, sim, um risco importante, né? Então, esse é um cuidado importante. Tá? A gente tem também o fato, né, de que a gente tem muitas viagens, né? A gente tem locais que atraem muita gente para esse tipo de festa, e aí a gente pode ter aquele efeito de mistura, né, que um cenário mais crítico de um município acaba levando para outro que estava numa situação mais tranquila. Então, o cuidado, tá, para a gente não acabar expondo desnecessariamente pessoas mais vulneráveis. Marcelo, nós estamos recebendo algumas participações pelo WhatsApp de pessoas preocupadas com o cenário da Covid-19. Então, para a gente poder falar sobre este panorama do nosso país, nós temos aumento no número de casos, portanto, a recomendação volta a ser do município para a utilização de máscara em ambiente fechado, inclusive a Câmara de Campinas, quem vier precisa utilizar a máscara, isso é de suma importância. Ao mesmo tempo, nós temos a questão da vacinação, que diferentemente do final do último ano, que ela já estava em vigor, mas não para todo o público. Muitas pessoas hoje já têm a dose adicional. Para quem está preocupado, para quem está nos acompanhando, o cenário que nós tivemos, principalmente no ano passado para esse ano, ele é diferente. Não sei se dá para a gente prever se vai ter que ele abre e fecha de novo, mas é um cenário diferente que nós temos por conta da vacinação e da comprovação da máscara?
Ah, sim, isso sem dúvida, né? A gente tem um ambiente hoje que é menos preocupante por conta, né, da vacinação, né, e o fato de que a gente tem ainda disponível para quem ainda não tomou a sua dose de reforço. Então, isso nos confere, né, uma camada de proteção adicional. Tá? Mas a gente tem que ter em mente que a vacina sozinha ela não vai resolver tudo. Né? Basta a gente olhar o que aconteceu em janeiro. Foi muito menor, né, em termos de casos graves, do que março e abril do ano passado. Mas, ainda assim, muita gente se internou, muita gente acabou falecendo. Né? Então, é entender, né, as diferentes camadas de proteção que nós devemos adotar. Não parece, por enquanto, pelo menos agora, no momento atual, que seja necessário a gente já começar a fechar certas atividades. Né? Mas, né, dependendo de como isso caminhar nas próximas semanas, eventualmente pode vir a ser. Hoje ainda não, tá? Mas pode depender também justamente do que nós hoje vamos optar por fazer. Né? Essa questão de adesão às máscaras, de completar, né, o status vacinal para quem ainda não completou o seu status, tudo isso pode ter justamente esse papel de diferenciar para onde nós vamos seguir nas próximas semanas, para um cenário em que a gente vai precisar medidas mais fortes ou não. Marcelo Gomes, pesquisador, coordenador do Infogripe, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente, de grande valia. É sempre importante, de tempos em tempos a gente vai fazer essa entrevista, se você tiver disponibilidade, você retorna, que é o nosso telejornal, para a gente ir informando, porque esse panorama muda, viu? Conforme a vacinação, conforme a utilização de máscara, é um cenário melhor, é um cenário pior. A gente sabe que tem a questão mental, todo mundo está cansado, mas não tem jeito, a gente precisa da informação correta, não dá para subnotificar, não dá para enganar. Então, de tempos em tempos, Marcelo, eu quero que você retorne, que é o nosso telejornal, sempre para passar esse panorama para a gente, se os casos estão subindo em relação a óbitos, se tem uma nova cepa, com que a gente precisa se preocupar, para, claro, a gente tomar todas as medidas necessárias. Prazer enorme, sempre à disposição, só chamar, que é um prazer muito grande. Uma boa tarde, um ótimo final de semana para todos. Boa tarde para você também, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Câmara Notícia com este panorama da Covid-19. 1h29. Sexta-feira, você já sabe, né? A nossa equipe vai até um bairro contar a história, mostrar as pessoas que ali estão. E hoje a nossa equipe está na região sudoeste, então, mapa na tela. A nossa equipe está no Jardim Paulsurama e desde 1953 o bairro cresceu bastante, viu? Acompanhando aí o distrito do Campo Grande. E além da universidade, escolas, creches, hospitais, o bairro conta agora com um shopping, onde o repórter André Aranha está. Então, seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, a gente está aqui no Jardim Paulsurama, que é um bairro que fica no distrito do Campo Grande, próximo à Avenida John Boy do Lope, fica a 8 quilômetros do centro da cidade, fica próximo também ao Campus 2 da PUC Campinas, ao hospital, não é, Celso Pierro. Bom, e tem aqui também o Shopping Parque das Bandeiras, que está realizando ações bem bacanas para conscientizar principalmente a criançada sobre o meio ambiente e tudo mais. Bom, e para falar mais a respeito dessa situação, estou aqui com a Mariana, superintendente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bom, conta para a gente um pouquinho a respeito dessas ações que vocês têm realizado aqui no shopping. Bom, boa tarde. Nós temos aqui uma célula sustentável muito forte, é um DNA mesmo da nossa empresa, e a gente tem uma parceria atualmente com a Escola Estadual Carlos Alberto Galiego
em que já é a segunda vez que nós fazemos esse evento aqui com eles, em que as crianças vêm aqui, eles participam de uma palestra, entendem um pouco mais sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente. E com isso, hoje a gente teve a oportunidade de trazê-los aqui na nossa horta. Eles estiveram aqui e plantaram 700 mudas. Foi bem bacana. Também conheceram um pouco da nossa ETE, né, nossa estação de tratamento, em que hoje a gente trata 70% do nosso esgoto aqui dentro do shopping. Inclusive, a gente também faz o reuso da nossa água, não só para irrigação, também para a área dos banheiros. E a gente fica muito contente de impactar essas crianças, né? O nosso objetivo fundamental mesmo é com que eles tenham o engajamento e entendam um pouco também o papel de cada um de nós junto ao meio ambiente. Como surgiu essa ideia, Mariana? Conta pra gente de realizar essas ações super importantes, bem bacanas. Já faz parte mesmo da nossa cultura, né? Então, assim, como já é uma coisa que nós já fazemos no dia a dia, a gente quis realmente trazer a comunidade para junto com a gente e mostrar para eles da importância que nós temos hoje no dia a dia com o meio ambiente e como que eles podem sempre contribuir, ter o nosso papel, né, mesmo, de como que a gente pode estar sempre ajudando ao meio ambiente e fazendo com que a gente tenha esse impacto menor no nosso dia a dia. Bom, criançada entre 11 e 14 anos, não é? As crianças tiveram uma palestra, é isso? Isso. Hoje o dia começou com uma palestra para eles entenderem um pouco mais sobre a reciclagem, sobre o nosso papel na comunidade, na sociedade, no dia a dia, como que a gente pode poluir menos o meio ambiente, né? E depois eles também tiveram toda essa parte que eu expliquei para vocês com relação aqui ao plantio de muda, conheceu também a nossa ETE, e por fim, agora eles estão ali na parte boa também de brincadeiras e do lanche. Do que tem aqui no shopping, que o pessoal pode também ter essa consciência referente aí ao meio ambiente. Hoje a gente já tem um espaço sustentável, né? Em que a gente já faz ali também um pouco a nossa separação, não só das pilhas, né? Dos descartáveis e tudo mais, das baterias e tudo isso. Além disso, eu também queria deixar até aqui, em primeira mão, a gente está aqui construindo uma fábrica de sabão, em que a gente vai reutilizar os óleos, né? Os óleos de cozinha mesmo, para a gente fabricar esses sabões, e a gente com isso vai fazer essa doação até para a comunidade. Então, assim, quem quiser fazer parte disso é bem-vindo, está convidado para fazer parte aqui junto com a gente disso. Bom, e a Mariana falou das ações, né, que estão sendo realizadas aqui no shopping. Eu tive a oportunidade hoje pela manhã de entrevistar a criançada e também uma professora, olha aí. Bom, aqui vocês aprenderam a repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reintegrar, reciclar e compostar. Como foi para você? Foi legal saber dessas coisas novas para ajudar a manter o planeta um bom lugar para se morar, para se viver. E você chegou a plantar alguma mudinha aqui ou não? Plantei várias. E aí? Foi bem legal. Eu gosto de plantar mudinhas. Qual a importância aí de ter essa conscientização, né, sobre as questões que envolvem o meio ambiente? É bom saber para poder manter o planeta limpo e cuidar dele para poder viver nele por um bom tempo. E você vai colaborar com o planeta? Vou. Boa, parabéns. E aí, cara, qual a importância aí do meio ambiente? O que você aprendeu? Eu aprendi que nunca deve pegar o lixo e... Como que eu posso dizer? Você pegar o lixo e deixar na sua casa, por exemplo, que todos os lixos que ficam na nossa casa fica no nosso planeta mesmo, não sai daqui. E também que todas as reciclagens que tem no lixo, a gente pode vender também, eles falaram. E você achou da visita aqui ao shopping? Muito legal, coisas boas para as crianças, para todos. Bom, e o que você aprendeu aqui sobre essas ações que estão sendo realizadas, né? Visando, evidentemente, conscientizar vocês, né, as crianças, sobre a importância do meio ambiente? Eu aprendi várias coisas, como reciclar, plantar as coisas, né? E eu acho muito bacana isso. E aí, o que você aprendeu? O que te ensinaram sobre a importância de reciclar? Por quê? Para não poluir o mundo, não deixar o mundo
poluído, né? Ajudar o meio ambiente. Perfeito, parabéns. Obrigada. Bom, Moisés, o shopping aqui está realizando uma ação, né, com crianças, e vocês tiveram uma palestra de conscientização, né? Gostaria que você falasse o que deu para pegar de positivo da palestra, da visita aqui ao shopping. Eu aprendi que explicaram lá que, tipo, se você pegar algo, tipo, vamos supor uma latinha, não joga fora, você pode reutilizar ou reciclar. Isso daí, se você vender, pode alcançar dinheiro. Entendeu? Para nossa popularidade hoje em dia. É isso aí, então deu para pegar bastante coisa positiva aí, né? Sim, foi muito bom o passeio aqui, nós aprendemos bastante coisas aqui. E aí, gostou da horta? Amei, nossa, coisa mais bonita. Eu gosto muito de plantar. Você gosta de plantar? Gosto. Então aqui você se sentiu em casa. Senti claramente. Casa. Boa, garoto! Parabéns! Qual a importância dessas ações para... Após a pandemia, eles voltaram muito desmotivados, né? Então eles precisavam de ações assim que motivassem, que trouxessem eles com mais alegria, com mais dinamismo. E um assunto bom é esse, né? Falar sobre sustentabilidade, alimentação saudável. É isso. As crianças que eu tive a oportunidade de conversar todas aí, não é, conscientes, não é, referentes a essas questões que envolvem o meio ambiente. Isso é o mais importante, né, professor? É verdade, porque eles também estavam com a alimentação defasada, comendo mal, eles gostam muito de coisas que não têm muito nutrientes, então se eles plantam, eles já têm uma curiosidade de saber o gosto, e aí eles vão aprendendo aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha. Bom, deu para perceber que a criançada adorou o passeio, aliás, bem mais que um passeio, não é? Eles aprenderam bastante, deu para perceber isso, né, Mariana? Com certeza. Eles saíram daqui realmente... Eles saíram muito felizes e também a gente queria até aproveitar e mostrar aqui para vocês. Nós ganhamos um presente feito pela escola, que mostra realmente também o engajamento da escola no ensinamento com relação a esse assunto que nós falamos mais cedo. E aqui vai ficar aqui pra gente guardado aqui nos nossos corações e aproveitar também para convidar, né, outras escolas, não só do entorno, mas as escolas que realmente quiserem fazer parte com a gente desse momento, estão super bem-vindas. É só entrar em contato aqui com o shopping. Bom, até quando que vocês pretendem realizar essas ações? Essas ações são realizadas ao longo do ano. O ano inteiro? O ano inteiro. Então, realmente, então, quem as quiser... escolas podem procurar qualquer época do ano? Perfeito, qualquer época do ano. Legal. Mais alguma coisa que você queira falar pra gente encerrar aqui a entrevista no Câmara Notícia? É muito mais a importância mesmo que a gente quer deixar, a importância das nossas crianças fazerem parte disso tudo. São os adultos de amanhã, né? Então a gente quer realmente que eles tenham essa consciência e que a gente se preocupe um pouco mais com o meio ambiente. Valeu, Mariana. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Bom, é isso aí, Gabriel Castro. Todo mundo está ligado, sim, na importância de preservar o meio ambiente. A criançada saiu daqui feliz da vida e, com certeza, aprendeu bastante na manhã desta sexta-feira. Eu volto com você. Muito obrigado, André Aranha, e também a Mariana Mendes, né? Ela que é superintendente do Centro de Compras, com essa iniciativa muito bacana, já que domingo, né, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E essa iniciativa, claro, é muito bacana, já que o meio ambiente é tão maltratado. Então, essa conscientização, principalmente com as crianças, né? Com esses depoimentos, isso realmente é fundamental para uma mudança aí de mentalidade. 1h40, a gente segue ao vivo aqui com o nosso Câmara Notícia. Tem muitas notícias ainda para dar. Fim de semana está chegando e você, já tem programa? Ó, tem festival gastronômico neste fim de semana, Arraiá na Torre do Castelo, tem show sertanejo, de MPB, Orquestra Sinfônica de Campinas, show de humor, tem para todos os gostos a partir de agora na nossa agenda cultural. Olá, Agenda Cultural no ar, e essa semana nós estamos no SESI Amoreiras. Isso porque aqui vão ter duas atrações, teatro e exposição. Bom,
você já viu aqui ao meu lado, acho que deu para reconhecer essa turminha, mas daqui a pouco eu dou os detalhes. Antes você vai conferir tudo que está rolando em Campinas e região. Alô Campinas, sexta, sábado e domingo de junho, eu tô aí. A partir do dia 3 de junho estreio Histórias do Porchat no Teatro Oficina do Estudante e você não pode perder, minha gente, os ingressos já estão à venda. Primeiro final de semana já tá acabando, já tá esgotando. Vai lá assistir que vai ser muito engraçado. Você vai ver todas as minhas histórias de viagem, aquilo que você ainda não viu no Que História é Essa Porchat, tu vai ver no palco de stand-up. Vai lá que eu tô esperando você. Alô, galera de Campinas! Estamos chegando no SESI para nos apresentar no SESI de Campinas com o aniversário de Gianluca, a nossa peça tão querida. Aproveita e já segue no Instagram o aniversário de Gianluca com 2 Cs. E até já já, te vejo lá, hein? De hoje a domingo vai ter o Festival Gastronômico Sabores da Terra. Muitos doces, salgados e bebidas, além de área infantil e atrações culturais. Tudo isso na Lagoa do Taquaral e entrada pelos portões 5 e 7. Sábado, a partir das 4 da tarde, vai ter arraiá na Torre do Castelo, com várias atrações, comidas e até um touro mecânico. Olá, amigos de Campinas, aqui é Cristiane Taguchi. Eu sou fundadora do coletivo Caju Cultura, que está comemorando, que está celebrando 5 anos de existência. E eu queria convidar vocês para comemorar com a gente. Nós vamos realizar uma amostra de espetáculos teatrais que vai do dia 3, sexta-feira, até dia 5, domingo. São 3 espetáculos diferentes linguagens, no Centro Cultural Casarão, espetáculos gratuitos. Eu espero vocês! E a partir de hoje, sexta-feira, até 30 de julho, você pode conferir aqui no SESI Amoreiras a exposição História em Quadrões, que são releituras de obras de artistas mundialmente consagrados na visão de Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Aí galera, espero que vocês estejam bem. Seguinte, nesse domingo, no restaurante Reúne, em Barão Geraldo, a partir das 16 horas, eu estarei rolando vinil, né? E depois acontecerá um concerto em homenagem ao grande Miles Davis ao vivo com grandes músicos. O restaurante Reúne, um restaurante bem agradável, ar livre em Barão Geraldo, e o evento tem o apoio da cervejaria Landel, que lá estará vendendo suas cervejas deliciosas. E eles são apoiadores do evento e parceiros nossos. É um evento ao ar livre, gratuito, para você ir com seus amigos, sua família, curtir aquele domingão na maior vibe e ouvir um som de extrema qualidade. Então é isso aí. Dia 5, domingo, restaurante Reúne, apoio cervejaria Landel, tributo ao grande Miles Davis, com o quinteto Civate. Espero vocês. Até lá! Mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom. Hoje tem Simone e Simária em Sumaré, a partir das 9 da noite. Vai ser no Chapéu Brasil. Vou te pendurar um quadro bem do lado da minha cama. Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe. Sábado tem João e Nando Reis no Festival Pimenta, no Expo Dom Pedro. O evento começa às 7 da noite. A Orquestra Sinfônica de Campinas, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, CMEA 2022, se apresenta no sábado às 8 da noite, no Espaço Cultural Maria Monteiro, na Vila Padre Anchieta. E o tema desta apresentação, Clássicos Populares. A entrada é gratuita. Não podemos deixar ela aqui para sempre. Se encontrarem ela, nunca mais vamos vê-la. Temos que protegê-la, é o nosso trabalho. Humanos e dinossauros não têm como coexistir. Nós criamos um desastre ecológico. Ellie Sattler. Alan Grant.
Mas você não veio até aqui só para botar o papo em dia. Você vem ou não vem? Chega ao fim a nova trilogia de Jurassic Park, em domínio anos após a destruição da Ilha Nublar, dominada pelos gigantes do passado, os dinossauros, já não estão mais somente lá, estão entre nós. E a única certeza dos cientistas é que os humanos e dinossauros não podem habitar o mesmo ambiente. Será que o mundo corre perigo? E essas foram as dicas de hoje. Eu te encontro na próxima semana. Tchau! E hora de notícias preocupantes, hein, sobre o futebol campineiro, porque ontem a Ponte Preta perdeu mais uma e entrou na zona de rebaixamento da Série B. E aqui em Campinas, o Guarani sofreu empate nos acréscimos e segue na lanterna. Vamos aos gols. Quem assustou primeiro foram os visitantes. Após boa troca de passes, a bola chegou nos pés de Pablo Diego, que chutou próximo à trave, mas para fora. A resposta bugrina foi fatal. Aos 25 minutos, Rodrigo Andrade tocou para Iago, que finalizou. A bola desviou no meio do caminho e sobrou para Lucão. Cara a cara, ele não desperdiça. 1-0 o Guarani. No segundo tempo, o Rodrigo Andrade arriscou de longe e o goleiro do Vila Nova, em 2 tempos, fez a defesa. Os goianos responderam neste toque de cabeça de Pablo Diego, mas Kozlinski estava bem posicionado. O Vila começou a gostar do jogo, Mateuzinho obrigou o goleiro bugrino a fazer a defesa em 2 tempos. Aos 21 minutos, o árbitro viu pênalti para o Vila Nova, mas o atacante se jogou, então o VAR entrou em ação e anulou. Mas isso foi um presságio, porque aos 47 minutos, Rubens saiu cara a cara com Kozlinski e foi derrubado na área. Aí não tem jeito, pênalti bem marcado. Arthur Rezende, o ex-bugrino, foi para a cobrança e igualou. Final, Guarani 1, Vila Nova também 1. No mesmo horário, em Recife, se enfrentaram Sport e Ponte Preta. E logo aos 9 minutos, após cruzamento de Echaporã, Danilo Gomes foi atropelado pelo zagueirão dentro da área. Então não tem nem conversa. Pênalti que o artilheiro Luca não desperdiçou. 1-0 Ponte. A partir daí, foi um massacre dos pernambucanos. Fabinho, de cabeça, obrigou Kaique França a trabalhar. Sabino fez belo lançamento para Luciano Juba, que cara a cara parou no goleiro pontepretano. Aos 27 minutos, a bola saiu do goleiro Maílson para Giovani. O meia lançou Juba em 3 passes, o Sport já estava na área da Ponte e por pouco a bola não entra. Aos 31 minutos, Fabinho soltou a bomba e a bola explodiu na trave. Aos 35 minutos, a zaga pontepretana não conseguiu afastar e Everton acertou a trave de Kaique França. Veio o segundo tempo e nada mudou. Ou melhor, o placar sim. Cobrança de falta de Luciano Juba, a bola desviou na barreira e enganou o goleirão pontepretano. Tudo igual, 1-1. 1 minuto e meio depois, após rápida troca de passes, Vanegas mandou para o fundo das redes, o vira para o Sport, 2-1. Atrás do marcador, a Ponte acordou e Bernardo, de fora da área, obrigou Maílson a mandar para escanteio. Mas ficou nisso. Sport Recife 2, Ponte Preta 1. Situação delicada, né, das equipes aqui da cidade. Já se passaram 10 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani venceu apenas 1 jogo, a Ponte apenas 2 partidas. As 2 equipes estão na zona de rebaixamento,
Então, sinal de alerta ligado e apitando forte, hein? Os próximos jogos, o Guarani entra em campo já nesta segunda-feira, 8 horas da noite, contra o Operário, novamente no Estádio Brinco de Ouro. E a Ponte Preta faz mais um jogo fora de casa contra o Ituano na terça-feira, 8h30 da noite. Bom, você viu há pouco aí, né, as atrações da nossa agenda cultural e para curtir tudo isso é melhor que não chova, né? Então a notícia é boa, porque tanto no sábado quanto no domingo não tem previsão de chuva, dias estáveis com o sol aparecendo entre nuvens. Mas a temperatura fica baixa, então para você poder curtir aqui o fim de semana vai ter que ser com um agasalho ou com um casaco. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece entre nuvens e sobre as temperaturas, olha só, no sábado, mínima de 13 graus e máxima de 24, e no domingo permanece essa característica com mínima de 13 graus e máxima também de 24 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos aqui desde o meio-dia. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa a importância do funcionalismo público. Acontece no Teatro Bento Quirino, número 1555, no centro da cidade. E você pode assistir ou pela TV Câmara Campinas ou em loco lá no teatro. Ótimo fim de semana para você e nos vemos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.